E estamos de volta, estamos hoje a analisar aqui o 13º Congresso da UNITA, que vai eleger o próximo líder do Partido do Galo Negro, uma força política que lidera a oposição no nosso país. Nasceu em 1966, fundado por Jonas Savimbi, que depois de ter abandonado a UPA decidiu criar a sua própria força política. Jonas Savimbi foi secretário-geral e ministro dos Negócios Estrangeiros do GRAI, governo no exílio, criado pela UPA-FNLA. Pois é, este partido que vai eleger o próximo líder durante o Congresso, que vai decorrer entre os dias 13 e 15 de novembro próximo, e aqui no estúdio estamos à conversa com o porta-voz deste Congresso, Ruben Cicato, com o jornalista Dani Costa e também com o jurista Albano Pedro. Pois bem, senhor doutor, estava-nos a palavra... Eu estava a acabar... Mas queria que fosse objetivo em relação, digamos, à contestação do doutor Exatamente. Deixa-me só rapidamente terminar dizendo o seguinte. O nosso estatuto, no número 2, a linha B do artigo 13º, diz o seguinte, que é preciso um mínimo de 15 anos de militância consequente e irrepreensível. Acontece que esta terminologia presta-se a uma certa dificuldade de interpretação. Ou seja, por parte dos militantes da UNITA? Por parte de quem vai aplicar este legislado. Ou seja, há pessoas que acham que uma militância consequente é uma militância ininterrupta, é uma militância que nunca teve nenhum problema durante os tais 15 anos. Há outros que dizem que não, que pode-se somar o tempo que a pessoa esteve no partido, no caso concreto do nosso colega e vice-presidente Raul Danda, ao tempo que ele esteve... Foi por causa desta dúvida que o Comitê Permanente decidiu, digamos, ir a votos? Por causa disso votar? É que nós fomos a votos, porque havia pessoas que tinham uma interpretação e outros que tinham uma outra interpretação completamente diferente, não é? E, portanto... Qual é o pensamento do Dr. Rubens Cicato em relação a isso? Bom, nós fizemos uma votação secreta e, portanto, não quero neste fórum estar a pôr o meu ponto de vista. A verdade é que 47 membros votaram a favor de que este articulado não impede em nada que o nosso vice-presidente possa ser candidato em pé de igualdade dos outros. Portanto, nós temos uma questão que é seguir aquilo que são as decisões das reuniões. Isso foi uma decisão de um órgão legítimo, que depois de discutir, analisar, passar a votos, conseguiu chegar à conclusão de que se deve aceitar isso. E, portanto, eu acho que devemos aceitar. É verdade que o que diz o senhor Estevão Segunda também é verdade. Ele, o nosso vice-presidente, apresentou as suas desculpas num fórum que deve ser considerado aceitável, que foi durante as exéquias. E, portanto, é normal que as pessoas possam entender a posição que ele esteve antes e a posição que ele tem agora depois deste pedido de desculpas. Também já disse que o nosso antigo colega Fernando Heitor pode ter a sua razão, que nós respeitamos, mas nós temos uma posição que é diferente da dele. É possível que, se ele estivesse hoje na nossa posição, também tivesse a nossa posição. Muito obrigado. Dani Costa. A questão inicial foi em relação ao articulado citado pelo Albano, creio que foi isso, não sei se é uma outra questão. Eu penso que a UNITA antecipa-se a um problema que poderia surgir posteriormente. Em caso, por exemplo, de vitória de Adalberto da Costa Júnior, este seria o assunto que ia dominar a atualidade política quando se apresentasse enquanto cabeça de lista. E foi bom trazê-lo agora, embora não seja um grande problema, e ainda bem que está resolvido. Agora, outra questão que eu queria também aqui mencionar foi algo que disse o Dr. Cicato em relação a uma hipotética destituição do partido, em relação às opiniões que vão surgindo. Eu acho que, independentemente do comunicado que foi feito ontem, a quando da aprovação das candidaturas de Adalberto da Costa Júnior e também de Raul Danda, há lá uma citação, creio, de uma posição que foi assumida pela doutora Miraldina Olga Jamba, enquanto responsável da Comissão de Ética. Sim, e decoro. Em relação àquilo que vem acontecendo nos últimos tempos. Eu penso que a UNITA tem de deixar de se autodestruir.
E eu posso citar, posso mencionar o que é que eu quero dizer com isso. É recorrente que ao longo dos congressos surjam determinadas informações no sentido de se deturpar a condição do candidato A, B ou C. Eu ao longo desses anos venho acompanhando o percurso da UNITA, isto após a morte de Dr. Savim, e é o que vai acontecendo. Foi assim, quando o general Gato decidiu concorrer, surgiram especulações em relação à morte do general Dembo, houve também acusações sobre uma hipotética compra por parte do MPLA e inclusive aberrações, né, se posso assim considerar, de que terá se apropriado de enormes quantidades de diamantes. Quando concorreu a Berchi Vucu Vucu, houve a mesma coisa. E o que estamos a assistir agora, eu penso que é uma automutilação em relação à própria UNITA, porque independentemente de quem venha a vencer o pleito, os quadros com os quais a UNITA deverá contar para os desafios que se avizinham são estes mesmos que se estão a queimar. Não acredito que haja uma desistência, como ocorreu, por exemplo, em relação a Berchi Vucu Vucu, que foi criar agora o seu próprio partido, mas há acusações muito graves que vão ocorrendo ultimamente. Eu não acredito que só hoje é que surgiu informações em relação à nacionalidade de Alberto da Costa Júnior. Não acredito, por exemplo, que só hoje é que se descobre que seja mulato, podemos assim dizer, porque há aí informações, aí nos Facebooks, nos WhatsApp, uma série de coisas. Eu digo, quando falo de Alberto da Costa Júnior, refiro-me também em relação ao Sacala, o Dr. Sacala, refiro-me a Raul Danda e a outros concorrentes. E penso que isso acontece por quê? Porque noto que há uma divisão, neste momento, a nível da própria direção da UNITA. O impasse que houve no esclarecimento total por parte do Presidente Samakuva, se avançaria para mais um mandato ou se recuaria, tal como prometera, antes das eleições de 2017, também propiciou um bocadinho isso. E hoje há duas alas, praticamente. Por isso é que eu inicialmente dizia que a luta para se encontrar o próximo presidente da UNITA estará centrado, sobretudo, em três candidatos. Refiro-me ao general Abílio Camarata Numa, Alcide Sacala e Adalberto da Costa Júnior. Porque, desde o início ou da apresentação das candidaturas, notou-se claramente uma polarização a nível das principais entidades da UNITA. Há, por um lado, os históricos, que subscreveram aquela lista das mais de 100 pessoas em prol de Adalberto da Costa Júnior, e há também as pessoas que deram a cara quando da apresentação da candidatura de Alcide Sacala. Então, se não se reverter este quadro, eu penso que a festa que se pretende que venha a ser esta multiplicidade de candidaturas possa ser quebrada por causa destas informações que vão surgindo em relação a isso. Eu agradeço a sua intervenção. Primeiro, queria dizer que a democracia veio para ficar na UNITA. Ou seja, não vamos mais fazer congressos que não sejam democráticos. No sentido em que, quando houver um congresso, e no congresso ainda nós vamos ter que discutir quem é que vai ser o sucessor do presidente que vier a acabar naquela altura, haverá sempre candidatos. Agora, o problema é que estamos a fazer uma aprendizagem da democracia, e isso toda a gente faz em qualquer parte do mundo. E é normal que, em algumas pessoas, haja um excesso aqui, outro excesso acolá, e às vezes até um certo tipo de intrigas que são completamente falsas. Mas é aquilo que eu dizia há bocadinho. Nós pensamos que, cada vez que houver um congresso, o número de pessoas democráticas vai ser maior do que aquelas que existiam no congresso anterior. Devo dizer também o seguinte: o facto de a Comissão de Ética e Decoro receber queixas e, portanto, tratar as queixas não nos diminui em nada. Pelo contrário, mostra que os órgãos estão a funcionar. Porque as pessoas têm problemas, em vez de discutir na asta pública, apresentam as queixas que tem a Comissão de Decoro e de Ética. Portanto, é normal que depois o assunto seja tratado nessa comissão. Quem hoje, desculpa interromper a palavra, quem hoje vai...
porque estamos a nos guiar muito para as redes sociais, sobretudo. E durante algum tempo, até altas figuras da UNITA que entram nestas pelejas. Creio que isso não é benéfico. Eu espero que amanhã, por exemplo, embora o presidente Samakuva irá fazer um discurso sobre o Estado da Nação, que enquanto responsável máximo da UNITA, ainda, pelo menos até a tomada de posse do novo presidente, faça um apelo neste sentido. Porque à medida que for diminuindo o timing da campanha, há mais coisas que vêm vindo a público ou que virão a público e que poderão, de certa forma, destabilizar ou fugir mesmo do controle da própria UNITA ou dos próprios órgãos que estão, que estão na direção deste Congresso. Olha, devo dizer que o nosso presidente já fez apelos sobre isso. Em reuniões do Comitê Permanente tem-se falado várias vezes de que as pessoas têm que evitar excessos que possam depois ser aproveitadas até pelo nosso adversário político, que acontece muitas vezes. Mas num processo democrático, muitas vezes o limite daquilo que é aceitável e daquilo que não é aceitável fica muito difícil. Depois vai ser o próprio candidato que for a lançar demasiadas farpas aos seus adversários que vai acabar por perder, porque depois vai ser penalizado nas urnas. Qualquer candidato que hoje se expuser a denegrir de uma maneira muito exagerada um outro colega, eu acho que ele vai acabar por ser bastante penalizado. Deixa-me só dizer algo que há bocado se referiu, de que nós podíamos estar a tomar, isso relativamente à documentação do engenheiro Adalberto da Costa Júnior, de que nós poderíamos estar a tomar uma posição preventiva. De facto, é isso. Porque o que diz a lei dos partidos políticos, em que a qualidade de dirigente máximo de um partido político tem de ser exclusiva a angolanos de origem, sem outra nacionalidade, se nós não tivéssemos tomado essa exigência a sério, nós podíamos ter um presidente eleito e depois, um dia desses, o Tribunal Constitucional ter de dizer que não podemos aceitar isso. Portanto, quanto a mim, acho que o engenheiro Adalberto fez muito bem em conseguir perder a nacionalidade portuguesa, porque nessa altura conseguimos desarmar, se pode usar assim o termo, todas as armadilhas que nós tínhamos ao nível da lei angolana vigente. Não, mas essa questão também podia ser levantada quando se apresentasse a oportunidade das eleições presidenciais. Exatamente. Não era necessário que fosse algo incontornável nessa altura. Mas podia começar já agora. Porque depois de fazermos um congresso, nós temos que entregar documentação ao Tribunal Constitucional, que depois tem de fazer isso pela lei angolana, que depois tem que fazer a validação do Congresso. Se houver situações desse género, em que há uma certa contradição com aquilo que é a lei angolana, nós poderíamos correr o risco de depois sermos forçados, claro que não vai acontecer isso, sermos forçados a fazer um outro Congresso. E, portanto, foi muito bom o senhor engenheiro Adalberto da Costa Júnior ter feito isso. Amilcar, mas aqui uma questão. O Albano é jurista, constitucionalista, eu sou apenas jornalista. E nós estamos a fazer um debate em terreno alheio. Essa questão do artigo, do número 3 do artigo 25º da Lei 22/10 de 3 de dezembro, que é a Lei dos Partidos Políticos, levanta uma outra questão. É que, para além do dirigente máximo, que no caso aqui podemos ver a figura do presidente, também fala de outros dirigentes. Exatamente. Bem, e creio que todos os partidos políticos quase todos devem ter situações semelhantes, mas vimos pessoas que supostamente têm dupla nacionalidade no Parlamento a exercerem outras funções do Estado, não é? Ou a passarem ainda pelo Parlamento, e não se levanta esse tipo de questão. Está aí um assunto que penso que depois de ter sido levantado pela UNITA, os outros partidos também devem se preocupar com isto. Porque não é só o presidente do partido que não pode assumir determinadas funções. Mas essa norma é só em relação ao presidente, ao dirigente máximo. Mas no número que se coloca essa questão, no número 3, isso é o número 3, mas creio que no número 4 ou no número 5. Número 2, creio.
levanta a questão três. em relação aos outros dirigentes também, Mas dos não toca órgãos, na dos questão órgãos da máximos. nacionalidade, não toca. A questão da nacionalidade, não temos aqui a lei, mas eu Sim, só ver, mas creio que levanta não também a toca. questão em relação a esse. Mas as leis têm esse aspecto, né? À Estive a medida ver que o e tempo daí- vai e constatei passando. que não. Não. O que eu acho oportuno se levantar essa questão é a UNITA aproveitar essa oportunidade para sindicar esta norma, porque essa norma está aivada de inconstitucionalidade parcial. Essa parte que alega uma suposta dupla nacionalidade é inconstitucional e precisa ser sindicada. Eu acho que o problema traz exatamente essa oportunidade de se levar o caso. E claro, pronto, estou a dizer isso porque é a moda que temos em sindicar os atos inconstitucionais, é levar os casos a tribunal, quando a nossa Constituição, ao trazer esse modelo, é como se estivéssemos a matar um morto, porque a norma afinal que se leva à inconstitucionalidade é uma norma ineficaz, de acordo com o artigo 6º. Portanto, a norma é ineficaz, ela na verdade não devia ser adotada nesse particular. Se calhar a felicidade está apenas interpretado corretamente a Constituição quanto à nacionalidade adquirida. Aí sim, então de parabéns. Mas se fosse por ser a segunda nacionalidade, tal como sugere o artigo 23, havia um erro hermenêutico tremendo e estavam a navegar em mar muito duro. Mas Eu acho que a oportunidade é essa. os estados de direito vão se construindo com o tempo, né? Corrigindo. E os corrigindo, erros, portanto é normal que daqui a mais Corrigindo os algum tempo se venha a pegar nisso, não por causa de nós, mas pelo ordenamento jurídico angolano. Certo. Pois bem, Raul Danda foi então a última candidatura a ser aprovada para de Adalberto da Costa Júnior. Ele lançou já a sua campanha para a presidência do Galo Negro, mas ainda assim Raul Danda está otimista também numa possível vitória neste pleito eleitoral. Raul Danda parte em desvantagem por ser o último dos 5 candidatos que deverá entrar em cena, já que a sua candidatura estava condicionada ao tempo de militância. Mas isto parece não afetar o atual vice-presidente da UNITA, que diz ter treinado o suficiente para ter a máquina em alta velocidade, a fim de ultrapassar os que já estão adiantados. Cada um afina o seu carro, mas eu tenho dito, nós temos, os carros podem ser todos iguais, há de depender da habilidade do piloto também, né? E cada um aí depois tem de esgrimir a sua habilidade, as suas habilidades, para poder provar e convencer os militantes de que é a melhor escolha. Danda não teme o facto de concorrer com candidatos fortes e tradicionais no partido fundado por Jonas Savimbi e Samuel Chiwale, que apoia Adalberto Costa Júnior. Há onde surgir pela frente muitos obstáculos, mas também sei que tenho uma vontade férrea. Uma vontade enorme, sinto que tenho capacidade física, intelectual, tenho força anímica para poder ir para frente e poder ser o presidente de uma UNITA que se vai tornar cada vez mais forte e que vai chegar ao poder neste país, que se vai apresentar como uma alternativa e que chega ao poder. O mais velho entre os candidatos e antigo representante da UNITA nos Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Espanha e vários países da comunidade europeia, tem um discurso curto e não revela a estratégia. Vamos entrar agora em campanha, temos vários candidatos com várias visões estratégicas, vamos nos degladiar no bom sentido durante um mês e depois disto faremos a avaliação final e serão os militantes que vão tomar a última decisão já em Congresso. Entre os bastidores fala-se que Alcides Sakala é o tal candidato da continuidade dos ideais de Isaías Samakuva e do projeto Muangai do líder fundador Jonas Savimbi. Também disse que Adalberto Costa Júnior e Pedro Caxiungo não são fáceis de ultrapassar. Voltamos.